Nós é que agradecemos, doutor Heitor, essa possibilidade e oportunidade de utilizar aqui as instalações do Instituto Agronômico. Temos sempre o apoio em todos os momentos do setor de feijão do agronômico. O doutor Alisson, o doutor Carbonel são bem conhecidos no nosso meio, pela disposição que tem sempre de contribuir, enfim, em todos os setores que vão muitas vezes além lá do melhoramento e de todo o trabalho que eles fazem. Gostaria de lembrar que o Instituto Agronômico está comemorando esse ano 135 anos. 135 anos, é bastante trabalho em prol do agro brasileiro. Também aqui o berço de algumas inovações no nosso setor. Lembrando que foi melhorista daqui que reconheceu o feijão carioca e começou a fazer um trabalho de melhoramento no feijão carioca. E naquela ocasião, historicamente, o Brasil vivia uma situação bastante delicada do ponto de vista de abastecimento. Existem registros de que no final da década de 60, já chegando em 70, houve a necessidade de incentivar a população através de um projeto chamado Saia e Blusa. Esse projeto era para estimular a população a misturar soja com o feijão, porque não havia feijão suficiente no Brasil para a população daquela época. Então, assim como vem acontecendo através dos anos, os melhoristas, as instituições como o IAC, como a Embrapa, como o IDR, as outras particulares que têm surgido, recebem um desafio. E eles receberam um desafio naquela época e responderam a esse desafio de abastecer o mercado de feijão com as peculiaridades, as particularidades do feijão carioca. E foi esse feijão que nos trouxe até aqui, abastecendo o nosso mercado, chegando aí a perto de 2 milhões de toneladas de feijão carioca, mais 1 milhão de toneladas de outros feijões. O trabalho que vem sendo feito, os especialistas dessa área continuam acolhendo os desafios. E qual tem sido o desafio que foi colocado atualmente, além de todos aqueles desafios agronômicos que nós já conhecemos? A diversificação. Diversificação porque o Brasil precisa novamente aumentar a produção de feijão. A nossa produção per capita, ela está abaixo do consumo possível. Não há como nós imaginarmos a população consumindo mais do que 12, 13 quilos per capita, se nós estamos produzindo 12 quilos. Aí você tira a quebra, estoque de passagem, etc. E uma possibilidade para incentivar os produtores a aumentarem a área de feijão é dando para eles um estímulo, uma ideia de que nós, no Brasil, podemos consumir outras variedades de feijões. E que se nós gerarmos excedentes dessas outras variedades de feijões, o mundo é carente destes feijões e tem interesse neles. Então, até a década de 70, nós tínhamos uma diversidade muito grande de feijões pelo Brasil afora. Não era nem regional, muitas vezes, era municipal. De uma cidade para outra, você tinha uma diversidade. E nós podemos recuperar parte dessa diversidade. E esse desafio foi colocado também aqui para o Instituto Agronômico, e o Instituto Agronômico, através do Dr. Carbonel, do Dr. Alisson e da equipe deles, vem respondendo a esse desafio, que é disponibilizar ao produtor e ao consumidor do Brasil e para o mundo novas cultivares de feijões. E é nesse sentido que, no final do ano passado, o Instituto lançou cultivares novas, de Small Red, um vermelho pequeno, Navy Beans, um mercado enorme pelo mundo afora, produzido nos Estados Unidos e que tem tido dificuldade de abastecer o mercado lá. Variedades de Dark Red Kidney, feijão que o Brasil já está exportando para a Europa. Novas variedades de feijão preto também, feijão carioca, mas Mung está a caminho. Enfim, esqueci de citar algum importante.
Cranberry, né? Existem rajados a caminho. Com essa munição que vem sendo preparada aqui, nós vamos poder dizer para o produtor, pode plantar mais feijão, né? Continue plantando, cerca de 60% da área de feijão carioca, ótimo, isso vai abastecer o nosso mercado aqui, e vamos agora aumentar a produção nacional acima dos 3.200.000 toneladas que nós precisamos, olhando para o mercado internacional também. Será que é delírio? Não. 2022, com todas as dificuldades e os desafios que nós tivemos pelo mundo afora, com o Covid, que nós estamos cansados de saber das enormes dificuldades, nós ultrapassamos as 220.000 toneladas, ou R$1 bilhão de exportação. Há pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos, começamos a incentivar e a conversar com os produtores, cooperativas, enfim, de que havia a possibilidade de exportação de feijão preto para o mundo. E que existe um déficit no Brasil que nós hoje recebemos da Argentina, importamos da Argentina. Então, o ano passado, o Brasil já foi exportador de feijão preto, no início desse ano é exportador de feijão preto, e essa semana foi fechado o primeiro contrato de feijão preto para a Europa. E a Europa não é, notadamente, uma consumidora de feijão preto. Então, isso mostra que a diversidade, a diversificação é o caminho que nós podemos seguir. Mas hoje, senhores, nós queremos conversar, queremos trocar ideias, lançar insights, situações novas que podem vir a ser trabalhadas dentro do mercado, olhando para o nosso consumidor. O país tem o privilégio de ter 216 milhões de pessoas, onde 86% consomem feijão pelo menos 4 vezes por semana. Esse mercado pode ser bem trabalhado, talvez, de outras formas, olhando para outras cadeias produtivas. Agora, para que isso aconteça de maneira organizada, ou para que nós tenhamos aí uma sintonia fina dentro desse mercado, é preciso começar a conversar sobre isso. E quando você começa a olhar para os outros mercados, você começa a imaginar, será que o feijão não pode olhar para uma cadeia produtiva como o do café? A doutora Luciana, daqui a pouco, vai comentar conosco, vai nos mostrar aí o que aconteceu na área do café, como aconteceu. E muito interessante que a evolução do mercado do café não aconteceu por acaso. Ela aconteceu porque pessoas do setor se reuniram como nós estamos nos reunindo, conversando com a presença do Ministério da Agricultura aqui, conversando com representantes de toda a cadeia, produtores, empacotadores, e principalmente hoje conversando com os empacotadores que têm um desafio muito grande, que é de enfrentar, cada um na sua trincheira, a dificuldade que é enfrentar o varejo e negociar com o varejo. O varejo é muito poderoso, ele impõe preços. E nós podemos começar a pensar juntos, ouvir outras cadeias produtivas, como que nós agregamos valor, ou como que nós conseguimos remunerar melhor o empacotador, e a partir do empacotador que ele tem uma capacidade de remunerar também alguma coisa diferente para o produtor, nesse cenário. Então, os empacotadores vêm buscando a organização, né? A ABI-Feijão, Associação Brasileira das Indústrias de Feijão, é exemplo disso. Eles vêm buscando a organização do setor de empacotamento, do setor da indústria. E realmente isso precisa. E mais que isso, né? A gente sabe que tem muitos produtores nos acompanhando agora pelo YouTube, e depois vão receber também esse material que vai ser colocado aqui. Nós deixamos a eles o incentivo de que se juntem aos empacotadores nessa missão que é argumentar e vencer os argumentos fortes e vencer o poder que tem os supermercados. A APAS, Associação Paulista de Supermercados, foi convidada para estar aqui hoje. Tivemos vários contatos, conversamos bastante, mas o supermercado, de maneira geral, não atende nem mesmo o convite que nós fazemos através da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão Nacional, lá no Ministério da Agricultura. É um descaso desse setor, um descaso com quem faz o produto chegar lá,
um descaso com você, produtor. E nós podemos, juntos, trazer, sensibilizar de alguma forma a cadeia, essa área do comércio, do varejo, né, que nós não queremos guerra com o varejo. O que nós queremos é lembrar a todos que o feijão é uma causa social e precisa ser olhado pelos varejistas também dessa forma. Depois, dentro desse varejo e dentro dos consumidores, eu tenho comentado com algumas pessoas sobre a seguinte percepção, olhando pela minha própria experiência, né? Tenho 58 anos, quando eu tinha 20 anos, eu tomava vinho de garrafão. A marca que eu tomava era Randon. Domingo agora eu fui olhar quanto custa um garrafão de vinho Randon. R$ 47,00. Aí procurei o vinho mais vendido ano passado no Brasil, um vinho de R$ 70,00. E comecei a pensar, quantas pessoas no Brasil tomavam vinho de garrafão ou já começaram a tomar vinhos de melhor qualidade em garrafa? Quantas pessoas têm a possibilidade de comprar uma garrafa de vinho que não seja de garrafão? Bom, o número é 83 milhões de brasileiros consumiram vinho o ano passado com frequência. 53% uma vez por mês e 46% uma vez por semana. E eles não tomaram vinho de garrafão. Muito provavelmente, a grande parte tomou vinho de preços variados, não necessariamente o de 70, mas de 30, de 25, de 40. Normalmente, as pessoas que consomem vinho, hoje a faixa vai ficar acima de R$ 40,00, entre R$ 40 e R$ 80,00, a boa parte dos consumidores de vinho. E o que acontecia lá atrás, quando eu tinha 20 anos? Existia vinho de uva tinto e branco. Então, você tinha vinho tinto, branco e rosé, que misturava os dois, ou às vezes era de rosé mesmo, da uva rosé. Ele podia ser seco e suave. Você gostava de vinho ou não gostava, o vinho era aquele. Às vezes se tomava um vinho e achava maravilhoso. Outra vez se ia tomar, nossa, eu não devo estar com a boca boa hoje para tomar vinho. Acontece que a uva que foi usada nessas duas situações eram uvas diferentes. No feijão, está provado, durante o evento lá em Cuiabá, o 8º Fórum Brasileiro do Feijão, e também numa amostragem que nós fizemos durante o Cascavel, o AgriShow de Cascavel, nós colocamos feijões, por exemplo, lá em Cuiabá, feijão carioca de 3 origens diferentes, 3 cultivares diferentes. Era tudo feijão carioca. Esse feijão carioca, uma engenheira de alimentos pegou e preparou com o cuidado de ter a mesma quantidade de água, os mesmos temperos, o mesmo tempo, tudo igual. E engraçado, que feijão carioca é tudo igual. É tudo dentro do garrafão, como era o vinho, né? Só que as pessoas escolheram uma daquelas cultivares mais do que as outras duas. Deu perto de 60% escolheu uma lá que nós demos um nome, Jacaré do Papo Amarelo, porque não achamos justo expor as empresas que estão desenvolvendo dessa forma sem estarem preparadas. Mas agora, no futuro, nós vamos convidá-los a exporem, trazerem qual é o seu melhor feijão de sabor também. Então, será que não existe espaço aí para alguém que deseja um determinado tipo de feijão, uma variedade mesmo dentro do carioca, e que ele gosta mais do que outra? Será que não vai ter alguém que gosta do feijão dama, e outro que gosta do polaco, e outro que gosta do feijão da Embrapa? Pode ser. Mas talvez seja o momento de nós pensarmos nisso. Fica esse insight para vocês. Nós não vamos hoje, não esperamos decidir nada hoje, mas nós desejamos dar o start nesse tema, que é como é que nós podemos agregar mais valor, o que é que nós podemos entregar mais.
Então, sobre isso, daqui a pouco a doutora Luciana vai conversar conosco. Logo depois, nós vamos ouvir os veganos e vegetarianos. Eu mesmo achava que veganos e vegetarianos era uma moda. Olha como eu estava errado. São 30 milhões de brasileiros. E detalhe, o André, que é do marketing no IBRAF, estava comentando ontem que ele viu uma matéria onde mostrava que 46% do consumo de produtos veganos é feito por não veganos. 30 milhões de pessoas e mais um monte de gente que é simpatizante com a ideia. Existe o termo flexitariano, a pessoa que come uma vez por semana ou duas sem carne. Então, talvez seja o momento de nós ouvirmos. Vamos conversar, vamos receber aqui a Mônica Buava, que é diretora da Associação Vegetariana Brasileira e também empreendedora, né? Tem o restaurante em São Paulo, que é o restaurante que mais serve refeições veganas no Brasil atualmente, e atende mais de 2.000 pessoas por dia. Será que eles podem nos ajudar? De alguma forma, ouvindo eles? Ou será que nós podemos ajudá-los nessa linha, nessa filosofia de vida, de não matar os animais e ter no feijão a sua proteína principal? Vamos ter oportunidade de ouvi-la, vamos tirar a nossa conclusão, né? Processamento de feijão. Várias culturas consomem bandinha e pagam mais caro por isso. No Brasil, a bandinha vai para o consumo animal. Num mundo que prega que não dá para desperdiçar, será que não é desperdício jogar bandinha fora? Talvez, vamos escutar a Biller, o que dá para fazer nesse sentido, né? Ouviremos aqui a exposição sobre quais são as tecnologias que existem hoje, né, para aproveitar a bandinha, e lembrando que a Biller tem máquina para fazer bandinha, para pegar os produtos inteiros e partir eles, porque é esse produto que tem valor agregado lá fora. É mais um insight para todos nós. E depois teremos, na sequência, aqui apagou, com o Hugo Caruso, né, do Ministério da Agricultura, sobre qualidade e o papel do Ministério da Agricultura. Hoje falamos muito de resíduos, mas não é só resíduos que nos incomoda. É aquele feijão tipo 1, que o Brasil só produz tipo 1, não tem tipo 2 no Brasil, nem tipo 3, nem fora de tipo, né? Como o Ministério vê isso? Qual é o caminho que o Ministério pode... estão aqui para ouvir e para falar também sobre como eles vêm trabalhando esses temas que são muito importantes para nós da cadeia produtiva e principalmente para vocês que são empacotadores. Abastecimento, né? A compra. Muitos produtores têm chegado com o seguinte desafio para o IBRAF. Muitos que eu digo, uma meia dúzia. Produzo 50.000 sacas por safra. E estou me batendo para fazer a comercialização por vários motivos. Só que eu estou instalando mais pivôs e dentro de 2 anos eu vou ter 500.000 sacas. Eu vou ter 10 vezes o problema que eu tenho hoje para comercializar? Não tem como. Isso vem dos produtores. Não tem como evoluir para a área digital. Então, existe essa possibilidade e vocês que são empacotadores e compradores podem observar se isso pode ser interessante e, inclusive, dar o feedback de vocês. Como é que isso pode acontecer? O que precisa para vocês terem segurança, eventualmente, numa compra digital? E depois teremos o encerramento. Senhores, tenham hoje uma boa oportunidade, né, possam fazer perguntas, enfim, ter os contatos das pessoas que vão conversar aqui, vão trazer esses insights para nós. Façam contato depois, reflitam sobre isso. Vocês estando aqui e todos os que estão conectados pelo YouTube, têm aí um caminho das pedras, né, para analisar. Talvez seja pertinente, talvez não. O tempo vai dizer, ok? Sejam muito bem-vindos e, em vez de a gente fazer um Viva Feijão no final, eu queria fazer um Viva Feijão de entrada já, porque o pessoal almoçou e às vezes bate um soninho nessa hora, né?
E o Viva Feijão, se vocês lembram bem, a gente ergue a mão direita ou esquerda, tanto faz, qual você quiser, e no 3 a gente grita junto, Viva Feijão. Como não tem tanta gente aqui, eu vou precisar que vocês usem o pleno pulmão. Não vai ter segunda chance. Não tem aquela história, estava fraco, agora vamos de novo. É uma chance só, certo? E não me deixem aqui na frente um gordo doido gritando sozinho que fica chato, tá? Então, vamos lá. No